Seja bem-vindo aqui no My Nature Color. E dando continuidade à série de vídeos que eu já falei sobre cabelos grisalhos, sobre pele madura, essa alteração que a gente sofre na nossa pigmentação natural, nas nossas cores, numa das dimensões aí das nossas características físicas, que vai ser a saturação, que vai ser o valor, a própria temperatura, tudo isso vai ser alterado com o passar dos anos. Então, só para a gente entender, algumas pessoas também são óbvias, outras nem tanto, mas que se encaixam aqui na temperatura de cores quentes. Então, você tem essa cartela com cores quentes, né? E que você tem a base, né? A base das cores é o amarelo. E tem as cores frias, em que a base das cores aqui é o azul. Então, a gente comparando, a gente pode ver que essa é quente, essa é fria. No entanto, quando a gente começa a misturar muito, tirar essa característica, né? Quando a gente começa aí a colocar, por exemplo, cinza na cor, ou cores complementares. O cinza, principalmente, é uma mistura de preto e branco, portanto, é frio, né? É um pigmento frio que vai dando uma esfriada. Então, imagina que no calor, né, na temperatura quente, você vai esfriando a cor, então você acaba tendo essa cartela. E aqui, você acaba no frio tendo essa outra. Então, na hora que você olha, você nem consegue distinguir muito aqui qual que seria mais quente, qual que seria frio. É bem sutil. Isso é o que acontece com o passar dos anos. A gente vai sofrendo essas alterações e vai ficando algo bem suave, mas ainda apresenta aquela característica de pigmentos mais quentes, de pigmentos mais frios. Então, na hora de fazer análise de coloração, por isso que é importante ter determinadas ferramentas que você possa fazer comparação, ou porque o nosso olho não está bem treinado, ou porque às vezes é muito difícil de fazer essa identificação dessa variação, já que é bem sutil, né? E a gente, na hora que a gente compara todas essas cartelas, né? A gente vê que aqui está indo, mesmo tendo essa característica de opacidade aqui, essas duas aqui do meio, aqui ainda continua com característica quente, aqui ainda continua com característica fria. E, então, imagina que é um contínuo, né, de cores aqui, um espectro contínuo. E imagina que o passar dos anos nós saímos dos extremos aqui e vamos indo para o centro aqui das cores. Então, a gente vai tendo vai sofrendo essa suavização. Isso significa o quê? Sim, que a nossa cartela de cores, ela altera com o passar dos anos. Algumas pessoas mais sutis, outras não. Ela pode não alterar nessa característica aí da temperatura, mas acontece, pode acontecer, de esfriar, que fica mais com a pessoa reagir mais, mesmo sendo suave, para cores mais frias, melhor do que para cores quentes, pode acontecer. E muitas vezes também a pessoa mantém a sua característica lá, mas ela também altera nas outras dimensões das cores. Ela vai alterar no valor, ela vai alterar na intensidade, né, no croma aí da cor. Então é importante, se você quer harmonizar, você observar essas suas mudanças que ocorrem aí com o tempo, e é o que a gente vai estar olhando aqui, né, na análise de hoje, que a gente vai ver essa comparação, essa mudança que, ao mesmo tempo, ela é natural, ela é fascinante, e aí envolve muitos fatores, mas que a gente consegue aí descobrir qual é a cartela idealizada, né, para você que tem aí as suas características naturais e que todas elas, nas etapas da vida, todas as cores aí, usando de forma harmônica, elas podem sim fazer transmitir essa sua beleza natural, né? Então, toda cartela tem a sua beleza. Então, me acompanhe aqui nesse vídeo que você também vai ver alguns exemplos de artistas aí que acabam acertando e errando aí na hora de usar suas cores, principalmente porque a gente tem essa tendência de estar acostumado a utilizar aquelas cores vivas, vibrantes, quando a gente é jovem. A gente mantém isso por muitos anos e acaba não se dando conta que a gente sofreu alterações aí na nossa pigmentação natural. Então, vem comigo, me acompanha nessa análise para você aprender mais sobre coloração pessoal. Quando você olha para essa propaganda da Air France, que os seus olhos seguem esse vermelho, né, esse vestido que ela está usando, mas principalmente essa cor. Então você tem aí uma cor no fundo que é totalmente acromático, né, esse cinza esverdeado, esfumaçado. Então estudos mostram que a gente tem a gente é muito mais influenciado pela cor do que a gente imagina.
que a gente lembra de experiências, né? Muitas experiências que sejam coloridas, muito mais do que aquelas acromáticas. Bem, enquanto a coloração em relação aos nossos pigmentos naturais, né? Como é que, então, ela muda, ela não muda com o passar dos anos? Qual é a rapidez que isso acontece? Essa não é uma resposta tão simples, né, de nós darmos, porque vai depender de pessoas para pessoa. E tem um outro vídeo até que eu já falei um pouco lá, se você não viu lá sobre cabelos grisalhos, eu coloco lá alguns fatores externos e alguns que até vou citar aqui, como por exemplo, o fator de genético que a gente herda, né, dos nossos pais e tudo, vai estar conosco e esse não vai mudar. Mas tem outros fatores aí que é o próprio estilo de vida, né, que a pessoa leva, o quanto de vitaminas, né, o quanto ela tem aí, é deficiente ou não no seu organismo, isso vai afetar a pigmentação natural, o próprio estresse, né, o tipo de vida que ela leva, ela tem uma vida sem estresse, ou com estresse também afeta a nossa pigmentação natural com o passar dos anos. E a gente consegue ver aqui nessa imagem, por exemplo, é bem nítido de ver essas duas moças aqui, que com a variação, né, do tempo não vai mudar só a cor, né? A textura. Então a gente vê que tem muito mais brilho, muito mais saturação num determinado período da vida. E a gente vê uma opacidade aqui também acontecendo, né? Que acontece com o passar dos anos. Não só a parte física, né, que vai acontecer, mas é um processo todo natural que vai acontecer com todo mundo. E aí a gente tem também, né, todos esses processos que ocorrem naturalmente em homens e em mulheres. E a gente percebe que aqui, nesse modelo aqui do sexo masculino, a gente vê que ele tem um brilho, tem uma pele mais clara. Com o passar dos anos vai ter aí uma mudança de tonalidade de pigmentação, se tornando mais escuras, né? A gente vê nitidamente aqui nessa imagem. Então, em termos de pigmento, sim, altera com o tempo. E a gente vê não tão perceptivo, mas também vê que tem uma alteração na pigmentação dessa senhora aqui, né? E tem outros fatores que aí também vão influenciar, como a própria radiação, né, solar, né? Vai depender do tipo de etnia também vai favorecer na melanina, né? Peles mais escuras têm mais melaninas, têm maior proteção contra o UV, peles mais claras, né? São mais sujeitas aí câncer de pele, por exemplo. Aí você tem a ação do vento, você tem a ação da poluição, tem também o tipo de alimentação, né? Que a gente, o que a gente come, né? O nosso organismo responde na saúde da nossa pele, responde na cor, na textura, né? A gente come mais produtos industrializados, menos produtos saudáveis, né? Então, tudo isso vai acarretar numa pigmentação que a gente tem naturalmente com o passar dos anos, né? Vai se alterando, a própria hidratação, como é que a gente se hidrata, né? Bebe a quantidade certa de água e também tem a ver com essa água também tem que ter essas características, um pH ideal, né? E o próprio uso de medicamentos também alteram, né? Numa sociedade, hoje as pessoas utilizam de muitos medicamentos, seja por medicamentos por saúde, seja os medicamentos também por estética, né? Então, todos esses vão ter consequências nas nossas variações da pigmentação, né? Como a mulher que vai passar por processos, né? Dependendo de onde você está no seu processo de envelhecimento. Então, mulheres que chegam, por exemplo, na menopausa, pode mudar sua coloração muito mais rápido devido à mudança nos hormônios, né? E a perda do estrogênio. Então, vai fazer com que também esse fator aí vai acarretar, sim, numa mudança de pigmentação, de coloração na nossa pele, nossos olhos, nosso cabelo. Então, essas mudanças todas aí, elas vão ocorrer naturalmente e, com certeza, essa vai impactar nas cores que a gente estiver usando, né? Na nossa cartela de cores. Então, para nós entendermos melhor essa nossa variação da nossa pigmentação natural com o tempo, vamos acompanhar esse vídeo aqui extraordinário do fotógrafo Andrew Cerniello. O que ele faz é acompanhar a transição, né? Desde a infância até a velhice da sua amiga Daniele. A gente observa aqui que na infância ela tem esse cabelo bem preto, né? Os olhos pretos, então esses pigmentos frios.
A pele tem esse calor, é um marrom alaranjado, então ela apresenta uma pele quente. E a gente vai conseguir ver nessa evolução como é que essa variação se dá, não só na coloração, como na textura da pele dela. A gente já vai notando que conforme o tempo avança, né, a Daniele aí já começa a ter alguma variação em algumas áreas do rosto, mas ainda continua com esse calor, que é bem presente e ele continua de uma forma que a gente observa, né? A gente consegue ver principalmente os pigmentos frios aí do cabelo dela, dos olhos. E tem esse marrom escuro, esse marrom preto, né? Que acaba tendo na Daniele. A gente vai vendo aqui que, com o passar do tempo, alguns pigmentos vão perdendo a sua característica principal, uma das características das dimensões das cores, né? Ela vai mudando de intensidade e de variação de valor. Os olhos dela começam a tornar uma cor um pouco mais saindo daquele preto, indo para o marrom. Ainda é frio, a gente consegue perceber que ainda tem o pigmento frio, o cabelo continua com esse preto, a pele a gente já começa a ver uma cor que vai indo para o médio, né? Em algumas áreas do rosto apresenta uma coloração também não tão homogênea de quando na infância, principalmente a saturação, né? A saturação vai alterando, não tem mais aquela tanta intensidade, aquele brilho da infância, mas ela ainda tem. Geralmente os asiáticos a gente não, eles não têm muito, não apresentam muito essa variação no decorrer dos anos em termos de rugas, né? Mas a gente consegue também observar que nas áreas da zona T, onde a coloração a gente percebe mais, né? Do que nessa parte ao redor da boca. Então a gente consegue ainda ver o calor, né? O alaranjado, o marrom. E com o tempo a gente vai vendo que a Daniela aqui já começa a sair entre seus 30, 40 anos aí. Ela já vai assumindo lá, chegando aos seus 60, a gente começa a ver a primeira transformação que se observa, a perda de pigmentação, a perda da melanina vai ser no cabelo. A gente começa a ver alguns fios, né, principalmente próximo à orelha aí, alguns fios brancos, né, grisalhos, ou seja, vai perdendo a melanina vai perdendo a sua eficácia, os melanócitos param de produzir essa melanina que dá a coloração mais escura, preta. Os olhos da Daniele começam a ficar mais claro, ela começa a ficar com marrom, né? Um marrom mais claro, não aquele marrom escuro, como a gente via que chegava a ser um preto. E aí a gente observa também que a Daniele aí, ela tem essa coloração, vai ser bem mais perceptível no pigmento do cabelo, como a gente já pôde observar, né? O cabelo tá cada vez mais grisalho, então... E outra coisa que a gente vai percebendo que além da intensidade, o valor era um valor médio que ela tinha de um marrom, né? Um marrom médio, não era um marrom escuro, um marrom alaranjado, e agora começa a ficar mais claro. Ainda é uma pele quente, mas é muito claro. Então a gente percebe que a Daniele sofreu toda essa transformação da pigmentação com o passar dos anos, o que é algo natural para todos nós, vamos sofrendo essas alterações. Isso mostra como a nossa cartela vai mudar com o passar dos anos. A gente não vai ter as mesmas características dominantes da nossa infância e adolescência, e agora na nossa idade mais avançada, a gente vai ter uma cartela mais amena, mais suave. Então, agora, depois da gente acompanhar aí a mudança da cor, da pigmentação, né, da Daniele, vamos assim agora olhar, observar. Vamos dar dois exemplos aqui de duas atrizes bem conhecidas, que continuam na ativa até hoje. Então, a gente tem imagem delas que a gente vai ver quando que elas harmonizam ou não com o passar dos anos, né? E essas atrizes já têm mais de 70 anos. E o mais interessante é que esse pessoal de Hollywood, ele sempre vai ter personal stylist, vai ter gente, maquiadores, cabeleireiros, então pessoas que entendem dessa parte de coloração, né, de harmonizar. Mas vai depender muito do contexto da pessoa, do momento da vida dela, não necessariamente que a pessoa conheça as suas cores naturais, ela vai querer estar usando as cores que realmente harmonizam, vai depender do contexto aí da vida dela. No entanto, a gente acaba vendo em grandes eventos, né, como de Oscar, quando passa pelo tapete vermelho, que elas erram bastante, não só
na cor da roupa, mas também na maquiagem. Elas continuam utilizando cores, é o que a gente observa, cores que elas utilizavam na juventude. E a gente vai ver que não vai harmonizar mesmo. Vai, porque sofreu alteração, como a gente viu, acabou de ver aqui no exemplo da Daniele. Claro que cada pessoa, essas alterações, elas nunca são iguais, né? Essas alterações são muito individuais, vai depender muito de vários fatores aí que eu já falei aqui no vídeo. Bom, então a primeira que nós vamos aqui observar, né, é a Meryl Streep. A gente consegue ver ela na imagem da esquerda, ela bem jovem. E mesmo comparando as duas, a gente observa que ela é uma pessoa que tem o calor, né? O calor dela no cabelo, calor na pele, os olhos são uns olhos frios, mas ela tem essa característica de temperatura, a gente consegue ver. E mesmo com o passar dos anos, ela ainda permanece, né, com esse calor. Então a gente observa que, por exemplo, a temperatura é uma característica muito importante da Danielle, cores quentes, desculpa para Meryl Streep, né? As cores quentes aí ela conseguia aí usar muito bem, ficavam super bem para ela. Mas com o passar dos anos, será que essas cores quentes, né, ainda ela consegue usar, mesmo passando seus 60 anos, né? A Meryl Streep aí, apesar dela estar com essa imagem aqui, mas tem algumas características aí das cores quentes que nem sempre vão ser favoráveis, principalmente se for muito laranja, muito vermelho, como ela já utilizou na juventude dela. As cores quentes também pode ter uma cor quente tem uma certa saturação e não totalmente uma opacidade, mas ela usava determinada, ela tinha essa saturação, né? Esse brilho, que a gente já não vê aqui nessa imagem da esquerda, a gente vê que a pele dela já mudou em termos de coloração da pigmentação. E uma das dimensões aí que a gente vai ver, a temperatura se mantém, mas tem as outras dimensões, né? O valor continua o mesmo, a intensidade é a mesma de quando ela tinha seus 20, seus 30, seus 40. Então, se a gente pegar esse calor, essa temperatura, né? Nós pegarmos como primeira característica que ela tinha lá na juventude, e colocar aqui na Meryl Streep, né, a gente vê que algumas cores muito quentes aí acabam aparecendo em primeiro plano e deixam ela mais apagada, com áreas mais claras em algumas regiões. A sombra em determinadas áreas estão muito quente para ela, como ela já usou muito tempo atrás, não vai favorecer. Precisa o quê? Ela precisa dessa... É como se pegasse uma cor quente e jogasse um pouco de cinza, dá uma esfriada aí na cor, uma amenizada, uma suavizada. E a gente vê que, apesar de, quando você mistura aí um cinza, existem outras formas de também acabar tornando uma cor menos, uma cor com a sua característica que ela tinha antes, mas toda vez que você adicionar o cinza vai fazer essa mudança, tanto no valor quanto na intensidade. E também quando você combinar cores complementares, cores opostas uma da outra, né, no círculo cromático, também vai acabar mudando as dimensões das cores e vai amenizar também, dando uma suavizada. Mas a gente já percebe aqui que aquela cor quente, com uma certa saturação, com uma certa profundidade, não fica interessante aí para Meryl Streep ficar usando. Então a gente vai ver alguns looks dela, então a gente percebe que ela gosta muito de usar o preto. E depois de uma certa idade, o escuro, não só o preto, o escuro, como é uma cor aí que retrai, né, que traz para algo assim, traz a sombra, deixa mais escuro, vai dar uma certa idade, deixa a pessoa mais séria. E ela tem essa característica, né, de uma pessoa sorridente, então deixa ela com o ar mais pesado, apesar da beleza dela ainda continuar. Então a gente vê aí que o preto não favorece, o alto contraste também é uma outra coisa aí que não fica bem para ela nessa imagem da direita. Aqui que ela tá de azul, né, só a roupa dela aparece, é um azul que tem bastante saturação, é um azul frio também, e a tela ficou mais pálida, mesmo maquiada, a roupa aparece, a gente nem olha quase para o rosto dela, a gente só olha para a roupa.
Aqui na outra imagem aqui embaixo tem muita profundidade aqui, é um contraste médio, mas é muito escuro, tem cor aí muito quente, cores frias, mas essa profundidade também, né? Ela botou até um óculos com uma armação também preta, pintou o batom no mesmo tom, então ela fez esse jogo aí, né? De, de usar o que ela tinha aí na roupa, ela repetiu no acessório e repetiu na maquiagem, né? Botou esse calor ainda. Mas eu ainda acho que ela pode usar umas outras cores para deixar ela não tão com esse ar pesado, né? Então, usar aqui, claro que aí ela mudou a cor do cabelo do personagem, né? Do filme, né? O Diabo Veste Prada. E tem toda uma equipe. Então, o cabelo dela deu eles fizeram um corte. Então, tem todo um estudo aí, uma composição harmônica, um cabelo platinado, tem uma parte mais escura, mais clara. Pintou os olhos bem escuros, o colar dela repete o cabelo, repete os olhos, tem um pouco desse prata. O branco, que é uma cor que ela pode continuar usando. Então tem uma certa harmonia aí na hora de fazer, se você souber, mesmo que não seja o que mais te favoreça, mas você sabe fazer toda essa composição, cor do cabelo, combinar com a sua roupa e fazer a sua maquiagem aí também. Então, se a pessoa tiver condições, ou souber fazer, ou tiver uma equipe, sim, ela pode estar usando cores aí que não são naturalmente as características dela, mas ela compensa aí, mas nem todo mundo tem condições ou tempo para ficar se maquiando, para ficar pensando. A ideia é que você descubra as suas cores naturais para que você use o menos possível de artifícios. Você pode usar uma maquiagem, pode usar um acessório, mas apenas como um toque, né? E não como algo que você precisa, necessita, senão acaba te deixando aí muito abatido se você não usar. Então vai muito do contexto, se a pessoa tem tempo, se a pessoa tem dinheiro, se a pessoa quer fazer isso, ela quer passar uma outra imagem, né? A gente vê aqui o quanto nessa imagem ela já não está tão jovem, mas, quer dizer, ela está mais jovem, né? Mas o quanto essas cores, né? Esse calor que ela tem, esse neutro aqui que tem também essa parte acaba repetindo as características aí das dimensões das cores, ficam super bem para ela pode estar usando, né? A gente vê aqui que o branco é outra coisa que para ela, apesar de estar bem luminoso, mas o branco é uma característica que ela tinha aí na juventude dela, usou bastante. Ou um bege mais puxando para um dourado também ela pode estar usando. Um pouco de calor, né? Não precisa, porque você tem várias tonalidades de brancos, né? Tem uns brancos com maior saturação, menor saturação, com algumas variações. Então, o branco aí também na cartela da pessoa, quando a pessoa descobre a sua cartela, ela vai ter o ideal do branco que ela pode estar usando aí para harmonizar aí com o rosto. Tem também, em vez de usar esse tão saturado, usar um acinzentado, né, que vai puxar um pouco das cores que ela vai adquirindo, né? Ela deu uma esfriada aí nas cores dela, aquele calor que ela tinha, aquela saturação, vai dando uma amenizada com o passar dos anos. Então, naturalmente aí ela usar umas cores mais a menos também vai favorecer, vai precisar de menos artifício. Pode ver que a maquiagem dela, nessas duas de baixo, são uma maquiagem mais natural. Ela tá maquiada, mas não precisa ser aquela maquiagem super carregada. Maquiagem super carregada depois de uma certa idade, quanto mais forte, mais também vai trazer idade para a pessoa, né? Então, depende muito do contexto que ela esteja querendo utilizar. Vamos ver agora umas roupas, né? Que aí a Meryl Streep, eu acho que pelo jeito ela adora preto ainda, né? E qualquer uma dessas imagens que a gente olha, a gente só presta atenção na roupa. A gente não presta atenção no rosto dela. Algumas aí o rosto desaparece bastante, né? Esses vermelhos com certa profundidade, né? Esse contraste aqui, esse terceiro que vermelho depois desse pink, deixa ela também mais pálida, né? E a cor em si, a combinação da roupa tá super bem, mas não harmoniza com a parte de cima que é o importante, o rosto, né? Apaga ela bastante, apesar dela estar maquiada, mas ela fica muito pálida.
Aqui com esse pink e vermelho também são cores aí que, porque ela tem esse calor, né? E esse pink é um pink mais frio. Então, a maior parte da composição do corpo inteiro dela, quando a gente olha, é tudo frio e tem uma profundidade, enquanto que ela tem um calor e ela tem uma claridade, né? Então, a gente observa que essa cor aí também não favoreceu o preto de jeito nenhum, muito preto, né? Porque ela tem um pouco dessa coisa de ser mais clara e não uma coisa tão escura, aqui do alto contraste também. Então, são coisas que ela poderia estar utilizando de outra forma, como outras imagens que a gente vê, em vez desse preto, esse cinza mais chumbo, puxando para uma mistura de um verde aí que acaba amenizando, deixando esse cinza, né, com um certo calor também, ficou super bem para ela. Ela está, a gente olha para ela, consegue observar o rosto, o foco não é para o vestido, né, como essas outras roupas. Em vez daquele pink frio, esse rosado, né, apesar de ter uma saturação e tudo, como se fosse um cetim, ficou outra coisa que harmonizou super bem para ela. Esse rosa mais suave, puxando para um pérola, né, que tem um pouco. Essa cor aí geralmente é que nem os acessórios, né? Porque você tem a prata, o ouro, essa cor mais rosada, né, de acessório, é uma cor que dá tanto para a pessoa, geralmente é quase que pode se dizer neutro, pessoas que têm pele fria ou pele quente conseguem usar em termos de joias, né? Mas joia, acessório, dependendo, não vai fazer tanta diferença, principalmente se for a pequeno ponto em termos de toda a proporção que você tem do rosto, então não vai fazer essa alteração, um impacto tão grande quanto a roupa, né, que a gente observa. Aqui nesse vermelho que tem uma profundidade, que está super escuro aqui, usar um vermelho com uma certa profundidade, mas não um vermelho tão escuro, um vermelho médio. O batom dela que ela está usando aqui já tem um certo brilho, saturação, trouxe um pouco dessa saturação que ela ainda mantém. Então também harmonizou muito melhor do que aquela roupa que ela estava com toda aquela profundidade, escuro, opacidade, né? E esse azul que ela já usou e ficou super bem. Só o azul é lindo, o corte do vestido, tudo, a roupa. Mas você vê a roupa, um pouco do cabelo, né? Você vê aí até como se fosse algo puxando para umas cores que acabam sendo opostas aí. Mas o rosto dela fica muito pálido, né? Então, dando uma amenizada, tanto é que ela tá com esse azul que é super escuro, mas em cima do vestido dela, que faz parte, é um pouco mais suavizado. O próprio tecido, a textura do tecido, que é mais leve, é mais suave, não é um tecido de uma textura mais dura, porque a Meryl Streep ela tem essa característica, né? Ela tem essa suavidade, essa beleza, esse estilo dela bem feminino, então as roupas delas também seguindo essa característica de algo feminino, esvoaçante, algo com uma seda, que cai bem para o corpo dela, cai bem para a característica de estilo, de personalidade que ela apresenta fisicamente, né? Essa sutileza, né? Então, a roupa, quando ela faz isso, como a gente observa nesse rosado, né, que tem essa sutileza, essa leveza, ela transmite esse estilo não só na cor, mas no tipo de estrutura, de tecido que ela está usando, do que essa outra roupa aqui, que ela está com uma roupa de uma estrutura bem mais dura, que também aí o estilo já não bate com a característica física dela que ela apresenta, né? Aqui é um branco, apesar dele ser bem luminoso, né? Ser bastante branco, a gente fica olhando, mas assim, ela pode estar usando um branco, talvez um pouco menor a saturação, um pouco mais puxando para um champanhe também, ficaria melhor ainda, né? Que tenha um calor aí, um bege também, como a gente já viu em outras imagens dela, que ela fica super bem. Então, tendo ideia em mente aqui das características do Meryl Streep, que ela acabou fazendo essas alterações com o passar dos anos, né? Ela precisa amenizar nas cores, não carregar tanto na profundidade, não usar tanta saturação, e as cores dela deram uma esfriada assim com o passar dos anos, que é natural, né? Então a gente vai ver aqui na Meryl Streep qual que seria a cartela dela, no minuto My Nature Color. A cartela dela seria a cartela surpreendente, então a gente vê que tem essa suavidade, tem um pouco de cores mais frias, tem esse calor que ainda permanece,
Tem a família dos vermelhos, tem a família alguma coisa de amarelo, alguma coisa dourada, os neutros dela, né? Então a gente vai ver aqui como que ela fica utilizando, de vendo aqui só mudando a roupa dela. Continua a mesma maquiagem suave aqui que ela tá, só marcou os olhos, mas tudo muito suave, tudo muito harmonioso, né? Como é que ela fica utilizando algumas cores dessa cartela. Então a gente vê aqui que nos neutros ela fica super bem com esse cinza. Esse cinza aqui tem uma característica, né? Esse cinza aqui do lado do branco é um cinza puxando mais uma mistura com verde. É um verde que foi dando essa tonalidade, puxando para um verde que fica super bem para ela, esse cinza, né? O verde aqui escuro também. A verdade, essa cor aqui não chega a ser um preto, é um escuro, porque a gente pode mudar as cores, deixá-las mais escuras, mais claras, mas é um escuro mais puxando para um azul, né? A família, né? Pertencente a uma cor fria, ficou bem para ela, as cores neutras. Tem alguma coisa aqui de marrom que ela podia estar, ela usava, né? Cores quentes na juventude dela, nos 30, quando é que ela tem esse calor, então tem alguma certa profundidade aqui que a gente pode estar usando, ela pode estar usando. Tem aí a família dos vermelhos, família um vermelho puxando para um quente, uns rosados mais frios também, que ficam super bem para ela. Aqui ela comunica bastante a feminilidade, quando é um vermelho, né? Um vermelho já fica uma coisa mais, né? Uma mulher mais sexy, quando ela puxar para esses tons mais rosados, tons mais suavizados, aí já é um tom mais feminino, né? No sentido de aquela leveza que ela pode aí estar utilizando bastante. Tem alguma coisa de violeta que fica super bem para ela também. E a gente consegue ver que todos eles têm uma certa suavidade, eles não são tão com tanta profundidade, com tanta saturação, apesar dela ainda poder usar algumas cores com determinada saturação, mas não tanto quanto ela usava antes. Família dos verdes, que ficam super bem para ela, o aqua, esse verde puxando um, é um petróleo, mas não tão escuro também, esse verde, né? Fica um verde mais azulado, também fica bem para ela, um verde mais suave, isso ficou super bem para Meryl Streep na fase da vida que ela se encontra. E aí tem um amarelo mais suavizado, um laranja também mais suavizado, não é aquela cor gritante, super saturada, né? Então agora que a gente viu a Meryl Streep, vamos ver como é que é a segunda atriz aqui, né? A Helen Mirren, que a gente vai ver como que ela faz também, ela utiliza, ela já está com mais de 70 anos, né? Mas a gente vai ver aí as mudanças, né, de cores na cartela dela durante as várias fases da vida dela. Então a gente vê que ela tinha, na verdade essa imagem aqui mostra como esse calor, na verdade ela tem uma pele mais para o rosado, né? Mas como ela utilizava de mudanças de cor de cabelo também, deixando mais quente ou deixando assim com uma certa profundidade, ela conseguia usar cores quentes, né? O próprio tecido aqui, que já é um veludo com uma certa profundidade, ela consegue usar, a gente vê nessa imagem, né? E até porque essas atrizes, né, de Hollywood, qualquer outra pessoa que tenha condições, também a idade ajuda, né, determinadas, quanto mais jovem, você consegue utilizar determinadas cores e contrabalancear com uma maquiagem, usar mais forte. Você não vai ser tão notável quanto a pessoa já tem 60, 70 anos. Se ela tentar fazer esse jogo, né, de usar uma maquiagem forte, o forte da maquiagem vai envelhecer ela muito. Então, mas quando você é jovem, você consegue fazer esse jogo de uma forma que não vai impactar tanto, no caso, se a mulher não quer apresentar a idade dela e nem apresentar mais, né, mais anos aí. Então a gente consegue ver que ela usava, né, muitas cores quentes e agora que ela puxou, tem que puxar para umas cores que é a característica dela, que ela deu uma esfriada, mas a pele dela já é um rosado, ela já tem uma característica de uma cartela mais fria, mas na juventude dela, nos personagens que ela assumiu, ela usava bastante cores quentes. E ela conseguia usar. Então, se ela repetir o que eu falei, tentar harmonizar
com o frio dela, que acabou também ficando bem mais sutil, ela deixou de ter aquela característica, né, de saturação, de valor, que ela podia jogar cores mais profundas. Aí ela tenta harmonizar aí com o preto, tudo bem, é frio, mas ele é profundo, tem uma certa cor aí que acaba sendo muito escura para ela, que vai contrastar e que ela vai deixar ela muito pálida. Então ela marca muito os olhos, marca a boca, só que aí, como a gente vê, envelhece muito. É muito pesado, não fica sutil como nessa imagem da direita, que ela tá de azul, que é uma maquiagem mais leve, vai deixar ela mais natural, vai deixar ela mais bonita, né, do que essa outra maquiagem, que ela tenta fazer essa correção, mas acaba desfavorecendo para Ellen, né? Então, vamos ver aqui se ela usar essas cores mais amenas, né? O batom dela também é um rosa bem sutil, a maquiagem não é tão carregada, como ela fica bem mais jovem, né, do que essa outra imagem que ela teve que carregar aí na maquiagem para compensar a roupa que ela estava usando. Só que não dá para fazer isso depois de determinada idade, não vai ficar harmonioso. A pessoa pode fazer, mas não. E é muito comum as pessoas fazerem isso, porque por muitos anos elas fizeram esse jogo, mesmo que elas não tenham feito análise de coloração, né? Mas elas entendem um pouco de fazer, né? Se aprende com testar, observar. E fora que ela tem equipes aí que pode ajudar ela, mas realmente carregou demais aí, não favoreceu. Então a gente vê que ela usava cores quentes, né? Como eu falei, que ela tinha essa possibilidade de usar, e uma certa profundidade. Ela conseguia fazer essa compensação, né? Esse jogo aí, apesar dela ter uma pele com os pigmentos mais frios, mas o cabelo dela, ela tinha pigmentos mais quentes no cabelo, né? Ela tinha esse marrom puxando com um certo calor, né? E então ela conseguia fazer esse jogo, né? De usar cores quentes também, com certa profundidade, cores também saturadas, né? Ela conseguia usar. Então, aqui se a gente tentar, a gente observando aqui o que acontece se ela repetir o que ela fazia na juventude. Então, cor muito quente acaba deixando ela, nossa, ela fica muito apagada, a cor é que aparece, a Ellen aqui fica completamente em segundo plano, né? Fica a cor primeiro que a gente vê, a gente nem vê ela fica mais pálida. E se ela usar algo com essa profundidade, também a gente vê que tem essa desconexão, né? O cabelo dela tá com pigmento claro, tem uma saturação, mas é um cinza frio. A pele dela tá muito suavizada, tem esse rosado que a gente vê na pele. Então, repetir o que ela podia fazer na adolescência dela ou na juventude não vai dar muito certo, mesmo compensando com a maquiagem. Depois de uma certa idade, a gente observa que carrega muito, mas tudo depende do que a pessoa quer. Então, a gente vê que ela utilizando cores mais suaves, como já harmoniza, como já traz ela, né? Tem essa claridade, né? Esses tons mais pastéis, como deixa ela mais, como ela fica, né? Os olhos dela também ficam com um certo brilho. E aí a gente percebe que as cores frias prevalecem, né? Aí acaba sendo as cores principais dela frias, com essa suavidade, né? Que a Ellen deve estar utilizando, se ela quiser usar de forma harmônica, independente se ela vai usar muita maquiagem ou não, na verdade, ela não precisa estar usando tanto, só utilizar o básico de uma boa base, respeitando aí o tipo de pele, né? E deixando harmonioso, e a roupa, né, vai favorecendo. Então aí que a gente vê alguns looks aí da Ellen que ela acaba repetindo o que ela já usou na época que ela tinha ela tinha essa capacidade, né, de usar essas cores, mesmo não estando muito na cartela dela, mais quente, saturada, cores frias. Só que agora, depois dos 70 anos, que a gente vê mesmo com a mudança de cabelo, né, ela até mantém as cores do cabelo dela, a gente vê. Então, a gente só repara na roupa. E nenhuma dessas imagens, a gente repara nela. Algumas a gente repara no cabelo também,
o rosto dela desaparece, esse vestido vermelho salta os olhos, o amarelo também, são duas cores aí que acabam saltando e apagando a Ellen, né? O preto envelhece muito, esse verde tem tanta saturação, tanto brilho, né, que acabou deixando ela também com envelheceu bastante, iluminou muito, né? Então, às vezes quando você ilumina, depois de uma certa idade também, quando você ilumina muito, você vai destacar mais ainda áreas que você não quer. Então, dependendo de como tiver, né, a pele, tudo, você vai destacar mais ainda. A claridade, a saturação, ela faz isso. E aqui ela tá com uma saia fria, né? Ela fez se usou muito esse color block aí, mas esse pink, esse laranja, né, com essa profundidade muito quente, também acabou aí desfavorecendo muito ela. Esse amarelo, com certeza, amarelo e vermelho são os que mais chamam atenção, né? Assim, as roupas são lindíssimas, né? O corte, o caimento para ela, mas as cores não estão a favorecendo. Então vamos ver quando ela usa as cores corretas aí, de acordo com a característica física, com as características da pigmentação atual da Ellen, né? Esse rosa, que é mais suave, é um rosa frio. Então a gente percebe a Ellen aqui, ela aparece, ela não desaparece como aqui, né, no anterior, que você só vê o vestido, né? Aqui mesmo ela tentando compensar com batom e botando o olho muito escuro, batom bem vermelho, com saturação, e o olho, você não percebe muito ela, né? Fica muito carregado. Aqui já não, a gente consegue ver a Ellen, né? Em vez desse preto aqui, que é muito pesado, no caso, para ela não favoreceu muito, né? Usar aqui um contraste médio, ela tá com esse cabelo bem platinado, então ela repetiu. No fundo, você tem esse contraste, chega a ser um médio para alto contraste no vestido dela, mas repetiu o fundo, né? O fundo do vestido, tá repetindo aí com a cor do cabelo. Então, a gente consegue ver a Ellen aí, ela ficou super bem, em vez daquele totalmente preto, né? A claridade precisa estar presente nela, sabendo dosar. Esse verde aqui que ela usou com muita saturação, muito claro, muito brilho, né? Que não favoreceu. Usar certa opacidade aqui, apesar do batom dela estar muito forte, mas a roupa já favoreceu mais. É uma cor fria, e aí ela usou não tão saturado em cima, mais saturação na saia, que é tipo um cetim, tem um certo brilho. Ela usou cores aí, né, da mesma família, mudando um pouco na dimensão aí da cor. E é frio, ela pode até estar usando um pouco mais, não tão com tanta profundidade, né? Ainda um pouco mais clara a favorecer, mas já está melhor do que esse verde aqui, né? Então, ela consegue aí usar determinadas combinações. A gente vê aqui, no caso, como ela quis fazer essa combinação, né? De um verde, de um rosa. O verde ele é muito saturado, muito brilhoso, mas ela usou essa cor aí, esse rosa não com uma certa opacidade, né? E acabou harmonizando. Então, o que acontece? Você tem uma peça de roupa que de repente desfavorece muito, procurar algo que tenha alguma característica do seu rosto, do seu cabelo, dos olhos, e repetir em proporção que está próximo aí o seu rosto. E foi o que ela fez nesse conjunto aí. Então, apesar de ter essa super saturação, aparece em menor proporção. O blazer aqui com a calça, né? Também acabaram a Ellie aparece aqui, né? Ela não desaparece que nem na outra imagem. Enquanto esse amarelo aí super saturado, super sol, energia, né? Quando ela usa algo, né, para um neutro, tem esse calor, porque ela repetiu aí no cabelo também, né? Tem alguma coisa do prata aí junto, então a gente percebe que harmonizou. Então, o quanto faz diferença, né? A pessoa utilizar as cores, repetir o que ela tem, não só as cores de característica, e aí a mensagem que a pessoa está passando, né? De elegância, não é a roupa que aparece primeiro, ela que aparece, né? A imagem dela. Então, não é a roupa que vai estar em primeiro plano, né? É a pessoa. Isso é super importante na hora se você quiser harmonizar, quiser
comunicar aí a sua mensagem, mas como eu falei, depende muito do que a pessoa quer passar como mensagem, né? Porque a pessoa pode realmente ter o interesse de não harmonizar, querer impactar, querer ser um pouco mais dramática, então envolve também personalidade. A análise de coloração pessoal, ela vai fazer essa leitura no My Nature Color. Ela não só vai ver essa característica física que a gente tem analisado aqui em muitos vídeos, mas tem também a personalidade, o estilo de vida da pessoa, a condição do que ela pode ou não pode comprar, o que ela tem no seu guarda-roupa. Então, toda essa leitura, né, é feita para que a pessoa aí consiga, então, montar o seu guarda-roupa de acordo com as suas possibilidades e de uma forma que ela harmonize. Com isso, ela vai aprendendo a utilizar as cores a seu favor. Isso não é da noite para o dia, porque a pessoa, como tudo, a gente leva um tempo para aprender, né? Então, aqui, voltando para Ellen, né? Vamos ver aqui qual seria, então, a cartela da Ellen. Nessa imagem aqui que está super bem para ela, super natural. Ela está super elegante, o corte de cabelo, esse cinza aqui do cabelo dela é um cinza puxando, tem um pouco de calor, não chega a ser tão platinado como outros ali que ela já usou, não é tão acinzentado. Você só pode fazer isso, né, ir no seu cabeleireiro e optar pelos seus grisalhos que melhor aí ela esteja querendo harmonizar com as características físicas dela, então tem um certo calor, mas assim não tem essa diferença gritante, não é algo, tem essa suavidade, né, nesse loiro acinzentado com algum toque aí, um pouco de calor aí, ficou super bem para ela. Bem, então a cartela da Ellen é chamada de tranquila, a gente vê aqui que tem, comparado com a da Meryl Streep, ela tem características mais frias, que é a característica dela, que ela sempre teve, mas ela jogava antes com cores quentes também. Tem a suavidade, né? Tem a família dos verdes, dos vermelhos, dos azuis, uns neutros aí. E a gente vai ver então como é que fica a Ellen aí com alguma dessas cores. Então a gente observa que os neutros aqui, esse cinza, chumbo, um cinza um pouco mais claro, o branco também fica super bem para ela, que ela aparece ali na imagem, né? Ela tá, também tem esse escuro, não chega a ser um preto, né? Da família aí dos verdes, mas é um escuro que dá essa profundidade, ela pode estar usando, né? Tem uma certa profundidade, não tão saturado quanto aquele outro preto que acaba apagando ela. Não é a melhor cor, né? É melhor quando ela usa as cores mais suaves, mas ela pode estar usando. A pessoa vai ter, e aí depende em proporção do que ela quer usar, né? Que tem outros neutros, né? Que ela também pode estar aí repetindo as cores dela, consegue usar muito bem. Tem algum marrom com um certo calor aqui, que ela, até porque ela tá com esse cabelo que tem um certo calor, também fica bem, tem alguma profundidade. Mas a gente observa que cores mais suavizadas, mais claras, acabam fazendo com que ela apareça muito mais em primeiro plano, mas ela pode estar usando algumas cores aí com uma certa profundidade. A família aqui dos vermelhos, dos magentas, né, dos rosados, são cores que ela pode estar usando bastante, mas são esses vermelhos aí também, com essa suavidade. Tem alguma coisa de violeta, um azul profundo, dependendo da dimensão e da cor, fica super bem. Então, essa é a cartela aí da Ellen que a gente consegue ver que todas essas combinações que ela pode estar usando em proporções diferentes, em combinações, né? Os azuis ficam muito bem para ela, os azuis acinzentados. Tudo que tiver base mais fria, o rosado, tudo que tiver essa base mais fria é o que harmoniza melhor para ela, que é a característica natural e essa suavidade, né? Que é o que ela tem, que a gente tem. Aí tem algumas coisas dos verdes, verde água, né? Um verde mais escuro. E alguma coisa esse amarelo aí é um amarelo bem claro, né? Bem suave. Quase a gente não percebe, dá a impressão que é um branco. Então, ela praticamente tem todas as cores aí também na cartela dela. Só que ela também, que ela costumava usar antes, né? Que ela fazia aquele jogo lá de utilizar profundidade, cores quentes. Ela não deve repetir agora, senão ela desaparece ou fica
com mais idade ainda, né, acaba fazendo com que sobressaia o que provavelmente não é o que a pessoa quer, né? Ela pode ter suas características naturais, a idade vai chegar para todo mundo, mas por que não harmonizar, deixar algo, né, bem mais harmônico, né? E não precisar estar utilizando de tantos artifícios aí como maquiagem, mas tudo vai depender do contexto, do como que a pessoa quer, do que ela quer apresentar de imagem, qual a disponibilidade de tempo dela. E aí a gente acabou vendo, então, as análises, as cartelas que ficariam bem para as duas atrizes aí, a Meryl Streep e a Ellen Mirren, né? Então é isso que a gente tinha para ver de análise hoje. Bem, eu espero que você tenha gostado mais uma vez dessa análise. Se você tiver alguma pergunta, tiver alguma questão que queira que seja abordada aqui nos vídeos, escreve para mim aqui embaixo e a gente se vê então no próximo vídeo.